Deus não tem acepção de pessoas, como está lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35. Mas o ser humano tem. Ah, e como tem. Eu levei uma voadora na rua. E sabe por quê? Por causa da obesidade. Olá, tudo bem? Senta aí que eu vou te contar como aconteceu. Fique à vontade. Esse é o canal Rosemara Brasil. Estamos no espaço Obesidade dói o corpo e a alma. Eu tinha mais ou menos 11 a 12 anos de idade. E tudo começou já lá na minha infância. Não foi com 11 a 12 anos de idade na pré-adolescência, mas começou nos 7, 8, 9 anos de idade, quando a gente começa a criar a nossa identidade. Só que esse episódio aconteceu quando eu já tinha mais ou menos de 11 para 12 anos. Mas não foi simplesmente na rua, de repente, do nada. Começou no intervalo. Sabe, no intervalo da escola? Onde normalmente a gente se reúne para lanchar e para conversar com os amigos, para brincar. Normalmente a gente se reúne para contar das coisas de casa, a gente se reúne para, no meu tempo, trocar figurinhas, coisas de diário, essas coisas, de adolescente há alguns anos atrás. Mas não. Não era a primeira vez que os meus intervalos já não eram intervalos normais. Não era a primeira vez que os meus intervalos na escola eram intervalos de dor, de tristeza, de zombaria, intervalo em que as pessoas, quando eu passava, só sabiam zombar de mim, só sabiam me chamar de lá vem ela, lá vem a rolha de poço, olha ela, lá vem o monstro marinho. Quando eu me sentava, que era aqueles bancos compridos, quando eu me sentava, o que acontecia se tivesse uma galera sentada? Eles todos levantavam, querendo dizer que se eu sentei, uma gangorra, e eles tiveram que levantar. E começavam a rir. E a maioria, eu posso te dizer, esmagadora, eram meninos. Né? Menina também faz esse tipo de coisa, mas era um menino, a maioria esmagadora. E naquele dia, mesmo sendo criança, eu já estava por aqui. Eu já estava esgotada. E todos nós temos nosso ponto de defesa. E naquele dia, zombaram muito de mim no intervalo. Foram várias pessoas e teve um que não parava e eu só queria estar ali no meu intervalo, só queria ter um pouco de paz para minha mente, para minha cabeça, para logo retornar. Só queria comer a merenda que tinha que comer ali tranquila para retornar para a sala de aula. Mas naquele dia teve um jovem que ele não me deixou em paz o intervalo todo. E no instinto do ser humano, que todos nós temos uma defesa, eu revidei, porque eu já havia aguentando, já havia passando por isso há muito tempo. E naquele dia eu ficava só quieta, tudo, mas naquele dia eu explodi. Porque nós temos o nosso ponto que chega uma hora, sabe o copo quando vai enchendo de água, enchendo, 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 e uma hora ele transborda? Naquele dia o copo transbordou, a água transbordou. E aquele jovem falando várias coisas, me humilhando, me xingando de graça, por nada. Você conhece pessoas? Você já foi vítima de situações que as pessoas simplesmente te xingam por nada, de graça. Você não está fazendo nada, as pessoas começam a te xingar simplesmente pelo fato de você existir ou pelo fato de você ser obeso, ou pelo fato de você ser homem, ser mulher, ou pelo fato de você estar desempregado, ou pelo fato de você ter o cabelo crespo, ou ser baixo, ser alto demais, ser magro demais. Eu não sei. Mas às vezes tem algumas pessoas que parece que tem um distúrbio mental. Que ela de graça começa a te xingar de nada, por nada. E foi isso, aquele menino me xingando, me afrontando, me humilhando. E chegou uma hora, né? O copo transbordou. Eu respondi. Eu revidei, respondi aquela afronta. E quando eu respondi aquela afronta, aí começou toda a escola, sabe? Começou sabe, a colocar fogo, a gritar, a assoviar, começou a colocar fogo. Era um jovem e uma menina, uma jovem, que era eu. Era um homem e uma mulher. E eles começaram a botar fogo, olha, olha, nossa, hein, vai apanhar, não sei o que, começaram a falar várias coisas. E isso, consequentemente, aguça uma ira dentro da pessoa. Eu já estava irada por causa de tanta afronta e humilhação, e o menino que já que estava mexendo, me xingando
por motivo fútil, simplesmente por motivo de eu ser obesa, né? O que ele não tinha nada a ver com a minha vida, começou a ficar nervoso. Só que aí no intervalo eu fiquei brava, falei umas coisas para ele e eu saí. Só que ele ficou com aquilo guardado na cabeça dele, ele ficou maquinando aquilo. E na hora de ir embora, nós tínhamos que pegar mais ou menos o mesmo caminho. Eu não sabia onde ele morava, mas eu sabia que algumas vezes pegava o mesmo caminho e no caminho ele também continuava me afrontando. E naquele dia foi além de uma afronta. Naquele dia ele não só me afrontou, naquele dia, irado e nervoso, por causa que todo mundo, além de zoar eu que as pessoas zoavam, começaram a zoar ele também. Porque naquele dia eu não fiquei quieta. Aí, quando começou a zoar ele também, ele ficou nervoso, porque né, do zoador, do abusador, né, a vítima nunca vai ter uma reação. A vítima nunca vai ter uma resposta. A vítima nunca vai se levantar. Mas chega um dia que a vítima se levanta. Chega um dia que a vítima toma uma atitude, toma uma decisão, porque a vítima também cansa. E naquele dia, eu não me lembro. Eu sei que a gente pegava o mesmo caminho, mas sabe o que aconteceu? Eu estava vindo, ele estava muito atrás de mim, muito atrás. E algumas pessoas ainda comentando, alguns alunos ainda falando do ocorrido no intervalo, porque aí fez uma roda, você imagina, você lembra daquela roda? Fizeram uma roda muito grande em volta de mim e dele na escola. Então todo mundo depois que voltou ficou sabendo. E aí eles ficavam colocando fogo. Nossa, eu acho que vai ter briga, vai ter alguma coisa, vai ter porrada na saída da escola. Olha que horror, que palavreado. Mas era isso, alguns já colocavam fogo. E aí lá dentro tudo bem, tudo ok, mas quando nós saímos, eu lembro que eu olhei para trás, ele demorou para sair, eu olhei para trás, ele estava bem atrás de mim. E aí eu fui indo embora com toda aquela situação que aconteceu, fui indo embora, tranquilo, achei que tinha acabado o assunto. Quando eu me dei conta, sabe o que aconteceu? Ele só deu um grito nervosa lá dentro da escola, né? E será que agora tá? Eu só ouvi isso. Estava nervosa lá dentro da escola, e será que agora continua nervosinha a gorda baleia? Será que agora continua nervosinha a rolha de poço? E aqueles apelidos vindo. E eu, para não continuar aquela situação terrível, fiquei quieta e segui meu caminho. Quando de repente eu só senti um impulso nas minhas costas. Eu só senti um impulso, eu fui para frente, quase saí catando cavaco. Eu sei que a minha bolsa voou longe e era aquele jovem. Era aquele jovem que tinha dado uma voadora em mim, de graça, por nada. Tinha me dado uma voadora porque eu era obesa e não tinha mais aceitado aquela situação de humilhação que ele fazia comigo no intervalo da escola. Você já sofreu algum tipo de humilhação parecido? Você já foi humilhado ou até mesmo agredido, agredida, por causa de você não gostar de uma cor que a pessoa gosta, por causa de você ser mais alto, por conta que você não gostar do mesmo tipo de música? Deus nos fez diferente. Deus não nos fez iguais. E o fato dele não nos fazer iguais não quer dizer que ele não nos ama igualmente. Jesus, ele ama cada um de nós igualmente, ele não tem parcialidade divina. Ele nos ama igualmente, mas algumas pessoas não conseguem entender, elas não conseguem entender que o Deus que nos criou, ele nos fez diferente. Ele nos fez diferente e nos ama da maneira que ele nos fez. Eu comecei a entender que o fato de eu ser obesa não tirava o amor que Deus tem por mim. Eu não sei qual é a sua dor desse dia, qual é a dor do seu momento, qual é a dor que você lembra, ou seja lá na infância, ou ontem, ou este ano, ou neste mês que você passa, que algumas pessoas não conseguem compreender ou entender. Mas eu quero dizer para você que seja qual for a dor que você vive, está vivendo ou já viveu, Deus te ama. Ele não tem acepção de pessoas. Ele ama você, pois ele quem te criou. Foi ele quem me criou e foi ele quem te criou. Então ele te ama de uma maneira sobrenatural. Foi ele que, como diz no Salmo 139, ainda informe, ele quem nos criou no ventre da nossa mãe. E às vezes algumas pessoas não gostam de nós, nos odeiam simplesmente pelo fato de nós existirmos.
Sabe, hoje eu paro, eu penso, nós éramos criança, mas ainda hoje, na vida adulta, existem pessoas capazes de agredir outras pessoas, não só com palavras, mas com agressão física, como aquele jovem fez comigo. Ele me agrediu, aquilo doeu meu físico, doeu minhas costas, mas doeu muito mais a minha alma. Porque é isso, a obesidade ela dói o corpo, mas também dói a alma. Qual tipo de situação que a obesidade fez você passar que dói a sua alma até o dia de hoje? Sabe por que doeu? Porque foi humilhante. Foi humilhante ele ter feito aquilo comigo e eu quase, sabe, no peso que estava, quase ter beijado o chão, aí minha bolsa caiu de um lado, algumas pessoas rindo, algumas pessoas se compadecendo, jovens ou adultos que estavam na rua, outras pessoas eu lembro que parou e falou, para, sabe, tentando acalmar aquele jovem. O que faz? O que faz uma pessoa ter tanto ódio de outra pessoa? Só porque o corpo dela é diferente. O que será que faz uma pessoa ter tanto ódio de outra pessoa só pelo fato dela morar em um local diferente? Só pelo fato dela professar uma fé diferente? O que será que faz uma pessoa ter tanto ódio assim das diferenças? E é isso que eu sentia. A dor da alma de se sentir menos, sabe? Quando você se sente menos, eu me sentia muito menos por ser obesa, porque a obesidade faz nós nos esconder, faz com que a gente esteja sempre de longe, sempre separado, sempre primeiro observando o ambiente, vendo se nós vamos ser aceitos naquele ambiente, se nós vamos poder pisar naquele ambiente e sermos aceitos. O meu caso é esse, o seu pode ser outro tipo de situação. Mas doeu demais. Doeu meu corpo, mas doeu muito mais a minha alma. Superei, hoje eu superei. Por quê? Porque a palavra me instrui a superar as minhas dores. Porque a palavra tem me instruído e me ensinado que por mais que algumas pessoas não me aceitem do jeito que eu sou, não goste de mim por algum motivo, Deus não tem acepção de pessoas. E ele ama você, ele me ama, e é através desse amor poderoso que eu consegui prosseguir. Sabe por quê? Naquele dia eu podia ter me afundado, eu podia ter desistido de tudo, me afundado, sei lá, feito uma loucura naquele dia, porque não era a primeira vez, eram muitas vezes. Só que aquele dia o copo transbordou. E como transbordou para mim, ele teve uma atitude pior do que as outras que ele já tinha todos os dias, quase de me afrontar. Tinha dia que ele esquecia de mim, mas a maioria das vezes ele ficava me afrontando no intervalo da escola. E ele, por não aceitar, né, a minha reação, ele também fez uma coisa terrível que eu nunca imaginava que ele poderia fazer, que era me agredir. Levei uma voadora. Eu não sei você, será que você já levou um tapa de alguém? Será que você já levou um beliscão, uma rasteira? Será que alguém já agrediu o seu rosto? Será que alguém já te deu um empurrão? Só pelo fato de você não querer mais estar num relacionamento, não aceitar mais algumas imposições, só pelo fato de você estar obesa, só pelo fato de você querer mudar, de você estar mudando, de você estar progredindo, te tratavam bem, de repente os olhares começou a mudar. Conta aí, escreve aí se você já foi humilhado, humilhada, simplesmente por ser obesa, simplesmente por ser diferente, por ser negro, por ser branco, simplesmente por ganhar mais ou por ganhar menos, por conseguir um emprego melhor, por mudar de casa ou cidade. Escreve aí, por se decidir sair de um relacionamento abusivo, tóxico. Você já foi humilhado por qualquer motivo que seja? Simplesmente porque você tomou uma atitude diferente ou porque Deus te fez diferente? Mas saiba que tudo passa e a dor daquela humilhação, a dor daquela voadora passou. Sabe que eu não contei isso para ninguém. E eu abri este canal para contar algumas coisas que já aconteceram na minha vida devido à obesidade mórbida. Nunca contei isso para ninguém, mas estou me abrindo aqui com você. Segredo nosso. Estou me abrindo com você. E quero que você também tenha coragem de denunciar. Sabe por quê? Aqui nesse canal Obesidade Dói o Corpo e a Alma, é um espaço que você tem a oportunidade de denunciar escrevendo, de denunciar
curtindo, comentando ou compartilhando, porque aquilo que é denunciado perde as forças. E é isso. Tenho falado, tenho colocado para fora e eu sei, sabe por quê? Porque eu sei que muitas pessoas também já passaram e estão passando por isso. Eu sei que você já passou por algum tipo de humilhação, seja ela por qual motivo for. Eu sei que você que está aqui, que já chegou aqui, já passou por alguma humilhação, que nunca teve coragem de expressar ou de falar para qualquer pessoa que seja. Esse é um espaço para você ficar à vontade e contar aqui seu testemunho. Passei, superei, graças a Deus, e hoje estou aqui contando mais essa experiência. Só para a gente ver o nível que pode chegar um ser humano quando não aceita as nossas diferenças. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um ótimo dia, noite ou tarde.